Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje mergulhamos nas camadas sutis e intensas de atmosfera da Taylor Jenkins Reid, uma história que flutua entre o que sentimos e o que nunca dizemos. Olhe para o céu e agora ouça. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? 29 de dezembro de 1984. A voz de Griff foi a primeira a se calar, depois a de Hank, então a de Steve. Agora a de Lydia. Ford, estamos na escuta, avisa Joanne. Joanne agora é tudo que Vanessa pode ouvir, tudo que resta entre ela e o isolamento total. Com a mão que não está pressionando o traje de Griff, Vanessa bate na lateral da câmara de descompressão, tentando atrair a atenção dos demais e acordá-los, mas isso a faz ser empurrada para trás. Ela se ajeita. Lydia! Grita Vanessa. Steve! Hank! Alguém! O silêncio fantasmagórico do ônibus espacial é devastador. Então ela percebe que seu corpo está flutuando na microgravidade. A lentidão, a ausência dos dois pés no chão. Ela nunca havia sentido toda a dimensão e o terror da flutuação como naquele momento, sem estar amarrada a nada, incapaz de se mover. Forte. A pressão da cabine voltou a um nível seguro. E a câmara de descompressão está pressurizada. Precisamos que você tire Griff da câmara. Vanessa fecha os olhos. É mais uma coisa que ela aprendeu quando criança. O mundo ao seu redor pode ser perigoso, e geralmente é mesmo, mas ela podia se esconder dele, mesmo que por apenas alguns segundos, quando fechava os olhos. Então Vanessa fica ali parada e respira. Inspira, expira. Quando abre os olhos, se surpreende com a firmeza na própria voz. Compreendido, Houston, preparando para entrar na cabine. Ela tira a mão da barriga de Griff. Não é mais necessário protegê-lo da despressurização. Então começa a abrir a escotilha. Uma vez feito isso, ela começa a flutuar para o deck intermediário, com Griff a reboque, e tira o capacete dos dois. Ela consegue tirar a calça do traje espacial, mas é difícil lidar com a parte de cima sem ajuda. Os trajes são projetados contando que os tripulantes ajudem uns aos outros a vesti-lo e a tirá-lo. Vanessa começa a entrar em pânico, e a claustrofobia se instala. Ela se debate contra o traje, o que só piora a situação. A última coisa que pode fazer agora é se desesperar. Então conta as respirações e move os ombros de uma forma que parece antinatural, como se sua clavícula fosse quebrar. Mas então para, porque lá está Hank, flutuando em sua direção. O corpo todo dele está inchado, o rosto tem manchas vermelhas e a pele está coberta por erupções tão feias que por um momento ela chega a pensar que é sangue. Mas então se dá conta de que o sangue na verdade está sob a pele. Sente vontade de perguntar se ele está bem. Mas não há dúvida. Hank está morto. Ela fecha os olhos e grita, se desvencilhando do restante do traje. Nunca tinha ouvido sua voz assim, rouca e esganiçada. Quando finalmente consegue fazer o traje passar pelos ombros, uma parte arranha sua testa e pele acima do olho. Mas então ela se livra por completo da peça. Vanessa consegue tirar o traje espacial de Griff também, com um pouco menos de agonia. Então tira o traje de resfriamento dele, deixando à mostra o peito e a barriga para avaliar as lesões. Os estilhaços não perfuraram a pele, mas há hematomas visíveis na parte inferior do abdômen, subindo para o peito. Deve ser um sangramento interno, mas não há como saber a gravidade no momento. Ela devia ter dito para não deixar a escotilha da câmara de descompressão aberta. Um único sinal negativo com a cabeça teria evitado o acidente. Vanessa não teria como impedir o vazamento. Isso teria acontecido de qualquer forma, mas poderia ter evitado que ele se ferisse vetando aquela ideia de merda. Em vez disso, agora a Grifo estava flutuando à sua frente, inconsciente. Vanessa olha para Hank, um pouco abaixo dela, e fecha os olhos. Não pense em Dona Grávida no último verão. Não pensa no sorriso no rosto dela quando eles anunciavam que estavam noivos. Vanessa vê o outro par de pés entre o deck intermediário e o deck de voo. Ela vai até lá. Ao se aproximar de Steve, tem que sufocar um grito. Ele está sem vida, à deriva, um morto boiando. Há gotas de sangue no ar ao redor do corpo, provavelmente expelidas por ele ao tossir. Ela põe a mão no pescoço de Steve e verifica seu pulso sem qualquer esperança, confirmando que já sabe. Ela deveria sentir um aperto tão forte no coração mesmo na microgravidade?
Mas é isso que está acontecendo. Vanessa não quer pensar em Helena e nas meninas. Ela sente o estômago se revirar ao imaginar Apolo ao esperando na porta. Não quer pensar em como será solitário continuar nesse mundo sem orientação dele. Naquela nave, no espaço, perdida entre os seus pensamentos. Ela respira fundo. Houston, aqui é Navigator. Os astronautas, Steve Ranger e Hank Redmond, estão mortos. John Griffin sofreu ferimentos internos, potencialmente graves. Mas está respirando. Estão na escuta? Não é possível cair naquele ambiente de microgravidade, mas uma ideia que parece bastante atrativa no momento. Se soltar, cair de joelhos e desabar no chão. Entendido, responde Joanne, com uma voz tão gentil que Vanessa sente vontade de chorar. Escutamos que Hayden e Redmond morreram. Temos os sinais vitais de Griff. Acreditamos que Dennis também esteja viva. Confirme, por favor. Se Donna e Helene estiverem ouvindo o circuito de comunicação em casa, Vanessa acabou de informá-las de que estavam viúvas. Ela sente um nó na garganta e gosto de bile na boca, então engole em seco. Olha para a esquerda e para a direita, e por fim para cima. É lá que vê Lídia, flutuando perto do teto com um braço estendido. Vanessa consegue chegar até ela, encosta 2 dedos em seu pescoço. Houston, eu confirmo, Lydia Dennis está viva, informa Vanessa. Compreendido, Navigator, confirma Joanne, e em seguida, baixando o tom para um sussurro. Obrigada. Vanessa olha para mais além de Lydia e vê a perfuração. Mal consegue acreditar no que está vendo. Um reparo tão frágil e simples, mas que mesmo assim, se tivesse feito alguns segundos antes, poderia ter salvado a vida de todas. Houston, Dennis encontrou o vazamento e vedou com uma prancheta e fita adesiva. Joanne fica em silêncio. Vanessa está ansiosa para ouvir cada palavra dela. Entendido, responde Joanne. A pressão da cabine está se aproximando de 10,2 psi. Acreditamos que, com o devido monitoramento, podemos mantê-la estável o suficiente para vocês voltarem para casa. Foi a última coisa que Lydia fez antes de desmaiar, conta Vanessa. Sim, Navigator, confirma Joanne. Foi essa a nossa conclusão também. Foi Lydia, entre todas as pessoas possíveis, que o salvou. Que a salvou. Vanessa chega a rir, e o som de sua risada tem um tom sombrio, impregnado de um terror irrefreável. Ela sabe que se continuar rindo, vai soar exatamente como um choro. Vai dominar seu corpo todo. O horror é sacudindo por dentro, querendo sair. E não vai ser possível parar antes que seja tarde demais. Ela está prestes a entrar num surto de mania. E a ideia de ceder é tentadora, de se desvencilhar da realidade e perder a cabeça. Mas ela não pode fazer isso. Lydia está com sintomas de descompressão, avisa Vanessa. Sim, é o que nós estimamos, responde Joanne. Quanto tempo ela ainda tem? Ela precisa receber tratamento dentro de 10 horas, informa Joanne. Talvez Griff precise antes. É difícil ter certeza por causa dos ferimentos internos, mas estamos monitorando seus sinais vitais e elaborando um plano. Estimamos que em até 3 rotações conseguiremos trazer vocês para casa. 4 horas e meia? Isso é possível? Acreditamos que sim. Vamos começar a desorbitação quanto antes. Vanessa fecha os olhos. Quanto tempo até termos um plano para a desorbitação? Estamos confirmando os locais de pouso. Volto a entrar em contato em breve. Nesse meio tempo, pedimos que você prepare checklist para a desorbitação. E, enquanto isso, deixe os sensores biomédicos em Griff e coloque um conjunto em Dennis também, para podermos monitorar os sinais vitais dela. Afirmativo, respondeu Vanessa, e veio a inevitável confissão. Houston, nós deixamos a escotilha aberta. Entendido, diz Joanne. Já desconfiávamos que foi assim que Griff foi atingido. Estamos contentes por você ter saído ilesa. Precisamos de sua ajuda aí em cima. Volta a fazer contato em breve com nosso plano de contingência para a desorbitação. Compreendido. Vanessa respira fundo e olha ao redor da nave. Uma tripulação inteira inconsciente ou morta. Ela era uma especialista de missão, mas vinha implorando fazia anos por uma chance de pilotar. E agora, ironicamente, enfim, teria a oportunidade que queria. Vanessa dá conta do recado. Nunca pousou um ônibus espacial antes, nem no simulador, mas vai fazer isso hoje.
Portanto, enquanto o controle de missão elabora o plano, Vanessa pega o checklist do procedimento para a desorbitação e lê as instruções. É preciso estabilizar tudo no orbitador. Nada pode estar voando solto. Tudo deve estar preso. Em geral, isso se refere a objetos como microfones, sacos de dormir e fichários, os itens que a tripulação precisa para trabalhar. Até aquele momento, ela jamais pensou que aquilo pudesse incluir os próprios tripulantes. Ela teria que prendê-los aos cintos de segurança. Vanessa avalia os assentos disponíveis no deck de voo. São 4, mas ela precisa de todo o espaço disponível no deck para o pouso. Portanto, para Steve e Hank, ela se decide pela câmara de descompressão. Engole seco e balança a cabeça. Uma gota de sangue passa flutuando por ela, e Vanessa se afasta. Pega um lenço umedecido do estoque, que foi todo arrancado da parede. Ela abre por inteiro e encosta a ponta na gota de sangue passando pela cabine. O tecido absorve o sangue, que para de voar pelo ar. Ela começa com Steve. Enfia o lencinho no bolso dianteiro de sua camisa e o segura pela mão. Não consegue nem imaginar como vai ser não falar com ele todos os dias. Não ligar para ele quando estiver receosa de ter feito merda. Sempre sentiu que, como Steve era 10 anos mais velho, confiava mais nele do que o próprio Steve desejaria. Mas agora, olhando para o seu rosto, ela se arrepende amargamente de nunca ter lhe dito o quanto sua orientação era importante para ela. Devia ter feito mais do que apenas cumprimentos e agradecimentos levianos. Steve, murmura para ele, vou colocar você na câmara de descompressão, ok? Ela sente um nó na garganta quando vê seu rosto sem expressão. Mas não há tempo para isso. Vanessa puxa o corpo dele para junto do seu e flutua lentamente pelo deck intermediário. Quando o empurra para a câmara de descompressão, sabe que ainda vai precisar fechar a escotilha interna, para impedir que ele volte para o deck intermediário. Mas antes disso, quer dizer que ele foi o melhor comandante que já teve. Até sabe qual seria a sua resposta. Eu sou o único comandante que você já teve. E de qualquer forma, isso seria definitivo demais. Não precisa ser assim. Ela fecha a porta. Em seguida, pega Hank e o leva para a câmara de descompressão também, da mesma forma que fez com Steve. Diz para ele que sua piada sobre chegar em casa a tempo de ver MASH era engraçada, mas não consegue tranquilizá-lo em relação a Donna e Thea. Só consegue pensar em Donna levando Thea ao outpost no mês anterior e Hank mostrando a filhinha com o maior orgulho a noite toda. Vanessa afasta esses pensamentos. Não pode se dar esse luxo agora. Vai até Lídia. O rosto dela está inchado, mas com uma expressão pacífica, sem a consternação costumeira. Nesse momento crítico, Vanessa se arrepende de não ter se esforçado para entender Lídia melhor quando estavam as duas na Terra. Joanne foi capaz de ser a única a realmente tentar, a única que via do que Lídia era capaz. Joanne tentou lhe explicar isso, e só agora Vanessa percebe. Com cuidado, ela abre o zíper da parte de cima do traje de voo de Lídia e instala os sensores de respiração, a temperatura e frequência cardíaca. Sobe de novo o zíper e segura as mãos de Lídia. Aperta com força. Sem dizer nada, puxa Lídia para o deck de voo e a põe na poltrona atrás do assento do comandante, fixando o cinto de segurança. Em seguida, pega Griff nos braços e o leva para o deck de voo, colocando-o ao lado de Lídia, e em um momento do qual só se dá conta depois que termina, dá um beijo em sua testa. Navigator, aqui é Houston. Joanne finalmente. Joanne finalmente está de volta. Na escuta. Prepare-se para a desorbitação contingencial. Podemos aterrissar em Edwards em 3 rotações. Eles têm instalações completas para atendimentos e traumas. Vamos dar início ao checklist de desorbitação. Sem nenhuma ajuda, Vanessa precisaria guardar todos os equipamentos, inclusive tudo que for arrancado das paredes, e fechar as portas do compartimento de carga. Só então assumiria o assento do piloto e começaria o processo de reentrada. Ela já tinha passado por apuro suficiente na vida para saber que planos de longo prazo não serviam para nada no momento. Em uma crise dessa magnitude, é melhor avaliar a situação segundo a segundo. Portanto, Vanessa não se imagina de volta à Terra, não se imagina pousando o ônibus espacial, não se imagina se preparando para a reentrada. Em vez disso, se imagina fixando os armários de volta nas paredes. Isso ela pode fazer. Praticamente, todo mundo com permissão para entrar no centro de controle de voo está lá. A sala do diretor está cheia de homens de terno e gravata. A sala dos supervisores de simulação está lotada.
Apenas com base no murmurinho na sala, Joanne sabe que o teatro de observação está se enchendo. Não pode se virar e não pode se preocupar em saber quantas pessoas estão ouvindo o circuito principal de comunicação no momento. Trata-se de uma frequência acessível a quase 3.000 pessoas no Centro Espacial Johnson e na região de Houston, inclusive nas residências de astronautas e redações jornalísticas. Em um dia normal, a maioria não estaria ouvindo. Agora era quase certeza de que sim. O acidente já devia ter sido noticiado no mundo inteiro. Isso significava que Jonah e Helene sabiam. Mesmo se não estivessem ouvido antes, agora estavam. Ao ver como alguns dos homens ficam olhando para trás o tempo todo, Joanne desconfia que Donna ou Helene esteja no teatro agora mesmo. O mais provável é que seja Helene. Donna é do tipo que precisa de solidão absoluta em situações assim. Deve ter deixado Fia aos cuidados de alguém e se trancado no quarto no banheiro, se recusando a conversar com qualquer que seja. Helene, por outro lado, é do tipo que precisa ver pessoalmente o que está acontecendo. Então, se tem alguém ali, é ela. Joanne continua olhando para a frente, apenas para a frente. O alvoroço ao seu redor é desconcertante, mas os sussurros dentro do controle de missão são um lembrete tranquilizador de que a NASA não é apenas um grupo de indivíduos. A NASA é um time. Joanne nunca havia experimentado um senso de pertencimento semelhante ao que encontrou ali. Se Vanessa, Lydia e Griff voltarem para casa com vida, o campus inteiro vai suspirar de alívio. E se a tragédia se agravar ainda mais, Joanne sabe que a equipe toda vai carregar junto esse fardo. Mas existe um fardo que Joanne vai carregar sozinha. Joanne olha para Jack. Ele está com os ombros tensos e os punhos cerrados. Joanne abre e fecha as mãos, tentando se alugar. Depois do fim de novembro, Joanne vem tendo sonhos nos quais sua vida é menos complicada do que na realidade. Quando acorda de manhã, sempre precisa de um tempinho para entender que o sonho não era real. Mas hoje, ela precisa lembrar que isso é real. Steve e Hank estão mortos. Griff e Lydia podem não sobreviver. Pelo menos Vanessa está segura por enquanto. Houston, a estação de alimentação já foi desativada. Jack, vamos prepará-la para fechar as portas do compartimento de carga. Joanne no circuito de comunicação. Entendido. Agora queremos que você comece a fechar as portas do compartimento de carga. Afirmativo, diz Vanessa. Dando início ao checklist de desorbitação, página 2 a 15. Em breve, você acionará o sistema de propulsão e fará a manobra de reentrada. Entendido, diz Vanessa, e então baixinho. Vamos lá, eu consigo fazer isso. Joanne reconhece esse tom na voz de Vanessa, o leve estremecimento. Ford, ela diz. Há tantas coisas que ela gostaria de dizer para Vanessa, mas não pode. Todos aqui acreditam na sua capacidade de pousar o Navigator sozinha. Joanne acredita de verdade, embora ninguém nunca tenha feito isso antes na história da NASA. Vanessa não responde por um momento. Então. Obrigada, Houston. A partir de certo ponto, a nave consegue pousar sozinha. Só precisamos chegar a esse ponto quanto antes. Eu já vou começar. E se Joanne abrisse o circuito e dissesse o que realmente estava pensando? E se falasse para Vanessa tudo o que queria que ela soubesse? Observando os monitores de telemetria, Joanne vê que Vanessa acionou o primeiro mecanismo para fechar as portas do compartimento de carga. A da esquerda se fechou. Quando Vanessa começa a fechar a da direita, Cian Gutterson se levanta. Cian. Equipe de voo. Aqui é o RMU. As travas da antepara dianteira direita não estão fechando. Acreditamos que as portas do compartimento de carga foram atingidas na explosão. Jack olha para frente, apreensivo. Houston, chama Vanessa. Estou recebendo um aviso do mau funcionamento no conjunto de antepara dianteira direita. Entendido, responde Joanne olhando para Jack. Jack está com a caneta na mão, clicando sem parar, segurando-a com tanta força que a mão fica vermelha e nos nós dos dedos empalidecem. Ele fecha os olhos e respira fundo, balançando a cabeça. Ford vai ter que fazer isso manualmente. Ele abre os olhos. Se ela tiver que voltar para o compartimento de carga, vai precisar vestir o traje sozinha. É possível fazer isso, certo? EVA. Chuck Peterson, o encarregado das atividades extraveiculares, fica de pé. Os trajes não foram projetados dessa forma, mas se ela tirou sozinha, acreditamos que consegue vestir sozinha. Se você disser que ela precisa fazer isso, ela vai fazer, garante Joanne. Jack assente. E ainda estamos a 10,2 PSI? Afirmativo. Isso significa quanto em termos de pré-respiração?
Greg não responde a princípio, ainda fazendo os cálculos. Jack se levanta e joga a caneta na mesa. Vamos! O que isso significa em termos de pré-respiração? Greg. Nossa estimativa é 75 minutos. A equipe está avaliando se podemos diminuir esse tempo. Jack se debruça sobre a mesa. De qualquer forma, acionando isso a tempo de vestir o traje, fechar as travas, voltar e começar a desorbitação. Perdemos uma rotação, talvez duas. Ele olha para Tony Gallo, o oficial de dinâmica de voo, que está do outro lado da sala. Fido, as opções de aterrissagem. Fido. Afirmativo. Ray. Equipe de voo é o cirurgião. Com base nos sinais vitais de Griff, ele pode ter mais tempo do que James. Mas, se não chegarem à Terra em até 7 horas, um deles pode não sobreviver, ou até os dois. Jack. O ônibus espacial não pode pousar com as portas do compartimento de carga abertas. Vai pegar fogo na reentrada. Ray. Sim, mas Griff e James podem não suportar o tempo necessário para ela ir até o compartimento de carga. Jack. Se ela não for, nenhum deles vai sobreviver. Fido. Ainda podemos pousar em Edwards nas próximas rotações, mas após isso, a oportunidade mais próxima vai ser de 12 horas depois. Jack fecha os olhos e assente. Então vamos torcer para ela conseguir fazer isso em 90 minutos. Capcom, prepare Ford para a EVA, por favor. Joanne. Entendido. Navigator, aqui é Houston. Vamos precisar que você feche as portas do compartimento de carga manualmente. Por favor, se prepare para entrar na MU. Afirmativo, Houston. Então, diminuindo o tom de sua voz, Vanessa acrescenta. Eu não sei como vestir o traje sem ajuda. Já foi bem difícil tirar. Entendido, responde Joanne. Diga o que precisa de nós. Vocês não têm como me ajudar, afirma Vanessa. Ninguém pode me ajudar. Joanne não sabe o que quer dizer entendido, afirma ela por fim. Uma resposta absolutamente inútil. Ela vê o futuro por um momento. Tudo o que vai acontecer se isso não funcionar. Vou abrir o oxigênio para a pré-respiração, informa Vanessa. E depois vou ver como vestir o bendito traje de novo. Espero que vocês possam me explicar como colocar meu ombro de volta no lugar se eu acabar deslocando. Joanne fica pensando em como responder, mas Vanessa acrescenta. Vou tirar Hank e Steve da câmara de descompressão. Depois, vou entrar lá e despressurizar de novo. Então vou descobrir qual o problema com as travas e voltar para começar a desorbitar e pousar essa coisa. E de alguma forma, vou fazer tudo isso em menos de 4 rotações. Joanne espera um instante, para se certificar de que Vanessa já terminou de falar. Você e eu, diz Joanne. Nós vamos fazer isso juntas. Começa Vanessa. Ainda bem que é você que tá nessa cadeira hoje, Godwin. Eu me sinto grata por isso. Joanne não ousa olhar para os lados, com medo de fazer contato visual com quem quer que seja. Ela é boa em entender o que está por trás da palavra de Vanessa. Por ora, isso basta. Ela fecha os olhos e implora para o universo. Por favor, não leve a Vanessa. Fim do capítulo. Outono de 1980. Era pouco depois das 11 de um sábado à noite. Joanne deveria estar na cama, mas não conseguia parar de tocar piano. Após uma longa semana de aulas, seu cérebro estava em curto-circuito. O jargão da NASA estava acabando com ela, principalmente as siglas OMS, RCS, EVA, EMU, FIDO, GSP, CES. Joanne estava sempre atenta e disposta a aprender qualquer coisa. Mas aqueles termos todos a bombardeavam de tal maneira que pareciam mais grego do que ciência. Ela precisava de um descanso. Então, em vez de ir para o bar, saiu para uma longa corrida. Voltou para casa, tomou um banho e se sentou diante do instrumento. Não sabia nem quanto tempo fazia que tinha começado, mas tocou um bom tempo e simplesmente continuou. Era exatamente disso que precisava. Um momento em que pudesse esquecer onde estava e até mesmo quem era. Era isso que Joanne adorava no piano quando criança. Foi por isso que continuou tocando mesmo tendo decidido que jamais se tornaria pianista profissional. A música permitia que sua mente voasse longe e que seu corpo falasse por ela. A vida de Joanne se resumia a pensar e pensar e pensar, mas quando pegava no lápis para desenhar,
ou pousava os dedos nas teclas frias do instrumento, os pensamentos silenciavam. A batida na porta a assustou. Ela deu um grito tão alto e estridente que ficou até com vergonha. Duas possibilidades surgiram em sua mente sobre quem poderia ser: o vizinho, irritado com o barulho, ou Griff. Joan não gostava de nenhuma delas. Jo? Ela ouviu do outro lado da porta. Vanessa. Oi, disse Joanna ao abrir a porta. Você deu o maior grito agora há pouco, falou Vanessa, parada do outro lado. Toda frágil, indefesa, vai fazer as mulheres regredirem alguns séculos se algum homem escutar. Joanne franziu a testa. Obrigada pelos excelentes comentários sobre como levar susto sem parecer tão vulnerável. Vanessa sorriu. Posso entrar? Joanne escancarou a porta e Vanessa a acompanhou até a sala. O que você está fazendo aqui? Legal te ver também. Joanne arqueou uma sobrancelha. Só vim deixar Dona em casa. Ela está bêbada que nem um gambá. Ia pedir para você dar uma olhada nela de manhã. Ah, disse Joanne. Claro que sim. Eu nem ia passar aqui. Pensei que você estivesse dormindo, mas te ouvi tocando quando passei pela porta. Está muito alto? Vanessa fez que não com a cabeça. Só dá para ouvir se a pessoa estiver passando pela sua porta, torcendo para que você esteja acordada. E acrescentou. Você toca muito bem, aliás. Ah, obrigada, disse Joanne. Eu gosto de tocar para espairecer um pouco. Não é nada demais. Você está fazendo de novo essa coisa de ai, não sou tão boa assim, só para dizer que na verdade é incrível? Quê? Não, eu não faço isso. Sou competente em muitas coisas e não nego os meus talentos, mas sou só uma pianista amadora. Não pratico o suficiente para ser profissional. Toco porque gosto. Vanessa escondeu seu sorrisinho torto. Qual é a graça? Questionou Joanne. Você tem um padrão de exigência bem alto, disse Vanessa. Só isso. Joanne franziu os lábios, tentando não fechar a cara nem sorrir. Enfim, olha só, eu também tinha outro motivo para passar aqui, revelou Vanessa. Pode falar. É que eu preciso de ajuda com uma coisa. E você? Bom, você é meio que a única pessoa que pode me ajudar. Acho que estou pedindo um favor, então. Você está nervosa? Envergonhada, corrigiu Vanessa. Então, existe alguma coisa no mundo capaz de intimidar você? Vanessa deu risada. Na verdade, não é deste mundo. Joanne balançou a cabeça e sorriu. Eu não sei me orientar pelas estrelas tão bem quanto certas pessoas, explicou Vanessa. Lydia sabe localizar todas as constelações e se gaba disso o tempo todo, mas eu sempre tive dificuldade com essas coisas, principalmente numa noite de céu escuro. Tá, e o que você sabe identificar? Bom, a estrela polar, e sei onde ficam Veja, Deneb e Altair. Então, sempre consigo localizar o norte e o sul, mas queria me sentir mais confiante na hora de identificar as constelações mais distantes. Então você veio ao lugar certo. Claro que eu te ajudo. Obrigada, disse Vanessa, com o olhar mais caloroso que Joanne já tinha visto no rosto dela. Você é uma astronauta que não sabe reconhecer a maioria das estrelas, comentou Joanne. Que engraçado. Eu sou uma aviadora que se candidatou a uma vaga na NASA porque quer voar para além da atmosfera, retrucou ela, e que estou disposta a aprender o que for preciso para isso. Ok, respondeu Joanne. Eu adoraria te ensinar. Amanhã à noite. Podemos ir para fora da cidade. Posso até levar meu telescópio. Ah, é? Disse Vanessa. É, vai ser legal. Joanne estava na porta de casa de Vanessa, 1 minuto antes das 6. Esperou 2 minutos para tocar a campainha, só para mostrar que era perfeitamente capaz de chegar atrasada. A casa em estilo bangalô era azul petróleo, com a porta vermelha e uma entrada arredondada na varanda da frente. Joanne ouviu a campainha tocando lá dentro. Vanessa apareceu com um cooler na mão. Estava usando uma calça jeans e uma camiseta cinza chumbo, com as mangas dobradas e o cabelo ainda um pouco molhado.
Num piscar de olhos, o vestido e a jaqueta jeans de que Joanne tinha gostado tanto quando escolheu pareceram um exagero constrangedor. E por que ela nunca pensou em dobrar suas mangas daquele jeito? Fiz uns sanduíches e peguei uns refrigerantes e umas cervejas, disse Vanessa apontando para o cooler. Que ótimo, obrigada. Bom, eu gosto de fazer a minha parte para colaborar, respondeu ela. Obrigada por me ajudar. Joanne fez um gesto minimizando o agradecimento. É um bom pretexto para observar um pouco as estrelas. Faço isso menos do que gostaria. Então, de verdade, você está me fazendo um favor também. Me fazendo companhia. Joanne começou a andar na direção do seu Fusca, mas Vanessa a deteve. Podemos ir no meu carro, ofereceu. É só você me explicar o caminho. Tenho certeza, é um pouco longe. Vai ser legal, disse Vanessa. Espera aqui que eu vou tirar da garagem. Joanne pegou os binóculos, o telescópio e o cobertor no banco de trás do carro e ficou no gramado, olhando para o céu enquanto o sol começava a se pôr. Seria uma boa noite para observar Hércules. Vanessa saiu de ré da garagem com um conversível bege com interior vermelho. Uau! Comentou Joanne, colocando as coisas no banco de trás. Vanessa deu risada. Eu gosto de carros. Joanne abriu a porta e entrou. É bem bacana. Vanessa arrancou ao sair. Para onde vamos? Braços Bend. Não conheço. Fica longe da cidade, mas a vista é incrível. Entre à esquerda aqui. Vamos pegar a rodovia 288. Vanessa pisou no acelerador, o vento dançando nos ombros de Joanne e fazendo seus cabelos esvoaçarem. Eu levava Frances até lá quando ela não conseguia dormir. Quantos anos ela tem mesmo? 6, respondeu Joanne. Mas isso foi há muito tempo. Minha irmã surtava depois de muitas noites sem dormir, então eu levava Frances para passear, geralmente em Brazos. Na maior parte das vezes, Frances já estava dormindo quando chegávamos ao parque, mas de vez em quando ainda estava com os olhos abertos. Então, eu a deitava em um cobertor e mostrava as estrelas para ela. Criando a nova geração de astronautas, comentou Vanessa. Frances já disse que quer ser uma, contou Joanne. Não sei se vai mesmo, mas gosto de pensar que. Sabe como é? Joanne se interrompeu, sentindo um nó na garganta. Aquilo mexia com suas emoções. Que as meninas de hoje podem olhar para nós, ou para as mulheres do grupo 8, e saber que elas também podem conquistar isso, completou Vanessa. Joanne olhou para ela, atenta à estrada, o vento se embrenhando por seu cabelo. Joanne tentava controlar seus fios, segurando-os para trás, mas ao ver os de Vanessa soltos e livres, abaixou as mãos e fez o mesmo. Afinal, logo mais vão mandar uma mulher para o espaço, continuou Vanessa. Você já ouviu falar alguma coisa sobre quem vão escolher? Não, respondeu Vanessa. Você sabe como essas coisas são. Nós não podemos nem admitir que estamos curiosas para saber. A primeira mulher dos Estados Unidos no espaço seria do Grupo 8. As selecionadas no programa, a qual Joanne se candidatou, mas não foi chamada. Olhando para trás, se sentia grata por isso. Ser a primeira seria uma responsabilidade muito grande. Quando chegaram à rodovia, o barulho do vento era alto demais para conversarem. Então Joanne fechou os olhos e só sentiu o ar passeando pelo corpo. É longe mesmo, comentou Vanessa quando pegaram uma saída da estrada e o vento se acalmou. Pois é, disse Joanne, mas confie em mim, que vale a pena. Vanessa continuou com os olhos voltados para a estrada. Johnny e Hank estão trepando, né? Joanne tensionou tanto os ombros que eles quase alcançaram suas orelhas. Acho que eles estão dormindo juntos, sim. Mas não gosto dessa palavra. Vanessa deu risada. Você é meio puritana, né? Não, não sou, respondeu Joanne, em um tom que só corroborava a afirmação. Qual foi a pior coisa que você já fez? Perguntou Vanessa. Joanne tentou pensar em alguma coisa, mas não conseguiu. Bom, quando eu tinha 6 anos, eu roubei um baralho na lojinha de R$ 1,99. Ela imediatamente percebeu que tinha falado bobagem. Esquece isso, eu voltei para devolver, inclusive. Vanessa sorriu. Tá,
pode tentar de novo. Eu deixei o pessoal colar da minha prova por uns 2 meses na época de colégio, até perder a paciência e mandar eles estudarem sozinhos. E qual é a parte ruim? Ter deixado colarem ou negado depois? Joanne riu. Ter deixado colarem, claro. Vanessa balançou a cabeça. Desculpa, mas você vai ter que tentar de novo. Estou pedindo para você vasculhar as partes mais sombrias da sua alma, Jo. Qual é? O que você tem mais vergonha de ter feito? Imagino que você vai responder também, né? Claro, posso ir primeiro se quiser. Tenho muitas opções para escolher. Não, não. Eu vou pensar em alguma coisa. Joanne não sabia por que estava tão disposta a fazer isso. Ah, disse ela por fim. Conseguiu pensar em alguma coisa? Sim. Tem uma coisa de que me arrependo muito, disse Joanne. Não sei se você vai achar tão terrível assim, mas para mim é. Desembucha! Quando minha irmã tinha 16 anos, eu fui passar as férias da faculdade em casa e ouvi quando ela saiu escondida pela janela para ir ficar com um garoto. Eu acordei os meus pais e contei tudo. Eles a levaram de volta para casa e a deixaram de castigo por meses. Por que você fez isso? Ela tinha engravidado no ano anterior. Perdeu a gestação logo no início, antes mesmo de descobrir que estava grávida, e nunca contou para os nossos pais. Fiquei com medo de acontecer de novo e não sabia o que fazer. Vanessa pareceu considerar. Existiam formas melhores de abordar a situação, talvez. Mas, na verdade, não sei. Você não me deixou terminar. Ah, então por favor. Quando a minha irmã apareceu no meu quarto no dia seguinte, reclamando por estar de castigo, eu fingi que não sabia de nada. Disse que o nosso pai devia ter visto quando ela saiu pela janela. Vanessa arqueou as sobrancelhas e mordeu o lábio. Por que você não disse a verdade? Bom, Bárbara é bem sensível. Basta um olhar torto para ela dizer as piores coisas que você pode imaginar, e sem voltar atrás depois. Todo mundo vive pisando em ovos com ela. Sempre foi assim. Eu não sou sincera com ela. Acho que nunca fui. Nem sei como seria. E detesto isso em mim mesma. Vanessa pôs a mão no ombro de Joanne. Esquece que eu falei isso. Sua vez, disse Joanne. Vanessa parou em um sinal vermelho. Espera um pouco. Acho que temos muito o que discutir aqui. Não, não. Fala você agora, por favor. Vanessa se remexeu no assento. Ah, o que dizer? O que dizer? Tem tanta coisa. Na adolescência, eu roubava dinheiro das máquinas automáticas de refrigerante e salgadinho, porque sabia como desmontar. Fiz a ligação direta num carro para um amigo. Bebia demais, transava por aí. Essa última frase fez Joanne desviar os olhos do sinal vermelho e encarar Vanessa, só voltando a se virar para a frente quando se forçou a isso. Usei drogas demais. Drogas? Que drogas? Fumei erva primeiro, depois tomei ácido. Vanessa olhou para ela e parou um pouco para pensar se deveria continuar falando. E experimentei heroína. Joanna arquejou e engoliu em seco ao mesmo tempo. O sinal abriu e Vanessa acelerou. De repente, Joanne se sentiu arrependida de sua confissão. Por favor, não tire muitas conclusões dessa minha história, disse Joanne. Elas estavam chegando ao parque. Como assim? Isso de ter dedurado minha irmã. É que, por favor, não vai pensar que eu não sou de confiança, ou que eu quero estragar a diversão dos outros, ou que sou uma covarde ou coisa do tipo. Eu não sou assim. Eu sei. É que, com a minha irmã, as coisas são. Eu sinto que estou o tempo todo tentando fazer a coisa certa, mas sempre acabo metendo os pés pelas mãos. Nem sei por que contei essa história. Você tem razão. Eu sou uma puritana. E sempre chego antes do horário. E todas as outras coisas que você pensa de mim. Eu não penso nada diferente do que pensava quando você entrou no carro, respondeu Vanessa. Você é o que é, e eu gosto de você assim. Além disso, ninguém é uma coisa só o tempo todo. Você pode ter sido uma menina comportada até agora, mas tudo pode acontecer, completou ela, aos risos, parando o carro no estacionamento.
A noite é uma criança e você agora está em má companhia. Depois de anoitecer, era possível ver centenas de estrelas no céu. As duas estenderam um cobertor, e Joanne montou o telescópio no tripé enquanto Vanessa observava o céu noturno. Pode ser que a gente vá para lá algum dia, comentou. Joanne olhou pela lente. Pois é. Poderia mostrar as constelações para Vanessa sem nenhum instrumento. Mas a verdade era que Joanne adorava quando surgia a oportunidade de mostrar certas estrelas mais de perto. Afinal, havia ocasião melhor para fazer alguém se apaixonar pelos astros? Joanne focalizou a estrela Ras Algete, a cabeça de Hércules. Ela olhou para Vanessa. Vem ver. Vanessa foi olhar por cima do ombro de Joanne, que se afastou para que ela pudesse usar o telescópio. Quando Vanessa passou por ela, Joanne sentiu seu cheiro de talco de bebê e se sentiu estranha por estar usando perfume. Vanessa olhou pela lente. Essa é a Alfa Hércules, ou Ras Alget, que significa cabeça do ajoelhado, em árabe. Você está olhando para algo de 400 anos no passado. Parece ser uma estrela a olho nu, mas é binária? Na verdade, é um sistema estelar triplo. Ok. Hércules não tem estrelas de primeira ou segunda magnitude. Então é um ótimo lugar para começar a expandir seus pontos de referência celestes. Não é como Lira ou Cygnus, ou até algo como Bootes ou Auriga, que podemos ver hoje aqui no horizonte. Hércules não tem uma estrela brilhante para atrair o olhar, mas tem várias estrelas de magnitude 4, o que é aceitável. A mais brilhante, na verdade, é a Beta Hércules, não a Alfa. Nem me pergunte por quê. Vanessa deu risada, e Joanne a afastou do telescópio com um gesto delicado. Está vendo House Agate agora? A olho nu? Para onde estou apontando? Vanessa seguiu o dedo de Joanne, que a observava ansiosa, à espera de uma resposta. Acho que sim, respondeu Vanessa. Beleza, agora estou indo mais para a direita e mais longe no zênite. Tem uma estrela mais brilhante que a Ras Alget. Consegue ver? Aquela é a Beta Hércules, também conhecida como Cornéforos, aquele que impunha a clava. Estamos vendo o Hércules de cabeça para baixo. Hazelget é a cabeça e Cornéforos um dos ombros. Daqui, dá para ver as 4 estrelas que são um tronco. São chamados de asterismo Keystone. Cada estrela fica num ponto dos ombros e dos quadris, com 2 braços desapontando de lá. O de Coryphonos aponta para cima, como se estivesse jogando uma bola de futebol americano. O outro está para o lado, como se estivesse apontando. Estou vendo, disse Vanessa. Ok, então agora, descendo, você tem a pelve, nesse asterismo aqui, e depois as 2 pernas. Ele parece estar correndo, disse Vanessa, sorrindo. Exatamente, ele está de pé, ou dançando, ou como costuma ser geralmente interpretado, ajoelhado, na cabeça de Draco, que é a representação do dragão ladão, que Hércules derrotou no jardim das Hespérides. Vanessa tirou os olhos do céu. Essa constelação foi colocada lá por Zeus, imagino. Quase todas as constelações foram colocadas por Zeus. Joanne sorriu. Bom, a maioria das constelações do hemisfério norte, pelo menos nas culturas ocidentais. Dizem que quando Hércules, ou Heralax, aliás, que era seu nome em grego, foi envenenado pela Hidra, sua parte humana morreu, mas a parte mortal se juntou ao pai e a outros deuses do Monte Olimpo. E Zeus pôs a imagem dele e de Draco no céu noturno, como uma homenagem. Vanessa olhou para Joanne. Sempre achei que a mitologia fosse meio sem importância. Ah, não. Eu discordo. É o que eu mais amo sobre astronomia. Quando aprendemos sobre constelações, acabamos entendendo como as gerações anteriores davam sentido ao mundo. As estrelas são conectadas a muitos outros elementos da nossa vida, e são as áreas cinzentas as mais fascinantes. Isso é astronomia ou história? Isso é tempo ou espaço? Vanessa olhou para o céu de novo. Eu ainda consigo ver Hércules. Agora que você apontou, dá para ver nitidamente. E logo adiante está a Ursa Maior, e
e depois a Ursa Menor, com a estrela polar. Joanna assentiu. Foi isso que fez com que eu me apaixonasse por astronomia quando eu era criança. Contou. O céu noturno é um mapa, e uma vez que você aprende a decifrá-lo, vai estar sempre lá. Você nunca vai se perder. Vanessa sorriu para ela, e isso fez Joanne querer continuar falando. Eu sempre senti que quando olhava para as estrelas, lembrava que eu nunca estava sozinha. Sério? Disse Vanessa. Como assim? Bom, nós somos as estrelas, explicou Joanne. E as estrelas somos nós. Todos os átomos do nosso corpo vieram de lá. Nós já fizemos parte delas. Olhar para o céu à noite é ver as partes do que você já foi um dia e pode voltar a ser. Enquanto falava, Joanne se deu conta de que aquilo parecia algo muito solitário, encontrar companhia nas estrelas. Mas ela se referia a um conceito mais amplo que isso. A vida humana era uma empreitada solitária. Só nos temos consciência. Somos a única forma de vida inteligente que conhecemos na galáxia. Podemos contar apenas um com os outros. Joanne sempre se impressionou com o fato de que tudo, toda a matéria existente na Terra e além, fora da atmosfera, até as extremidades do universo, que se expande para cada vez mais longe de nós, é feito dos mesmos elementos. Somos constituídos do mesmo material, que as estrelas e os planetas. Lembrar dessa conexão era reconfortante para Joanne e também trazia um senso de responsabilidade. Afinal, a definição de família não era exatamente isso? Conforto e responsabilidade. Parece uma idiotice, eu sei, disse Joanne. Não, contestou Vanessa. Não parece, não. É fascinante. Adorei saber por que você quis ser astrônoma. Não sei se tenho uma certeza tão absoluta assim. Sobre por que escolheu ser piloto? Não, sobre o que eu estou fazendo na NASA. Sei que eles me querem lá por ser engenheira aeronáutica. Mas isso é só meu emprego. Meu verdadeiro eu é ser piloto. É isso que eu sou. E eles não vão me deixar pilotar o ônibus espacial. Isso você não tem como saber. Na verdade, sim. Tive uma discussão com o Antônio sobre isso quando o pessoal fez o primeiro voo no T-38. Ah, eles não me deixaram assumir o comando do T-38 porque eu sou piloto comercial, não militar. Então vou ficar sempre no assento traseiro. E se não posso pilotar nem o T-38, com certeza não vão me deixar no comando do ônibus espacial. Eu me inscrevi como especialista de missão. Sei disso, mas realmente pensei que isso pelo menos estivesse aberto à discussão. Que quando eles vissem do que eu sou capaz, me dariam uma chance. Pensando melhor, eu fui bem ingênua. Eles disseram que de jeito nenhum podem flexibilizar ou mudar as regras. Isso não é verdade, disse Joanne. O que não é verdade? Eles retiraram a exigência do diploma universitário para certos membros das Forças Armadas. Então, por que não podem deixar de exigir o serviço militar para certos civis? Vanessa encarou. Você já sabe a resposta. Joanne franziu a testa. Por que você não foi para as Forças Armadas? Mulheres não podiam pilotar nas Forças Armadas, e agora a NASA só aceita pilotos militares. Portanto, as mulheres não podem ser pilotos na NASA. Eles foram bem espertinhos nessa. E de qualquer forma, eu não conseguiria entrar na academia naval, como meu pai. Seu pai era militar? Ele foi piloto na Guerra da Coreia. Vanessa olhou para o céu. Acho que na maior parte da vida eu me senti atraída e ao mesmo tempo aterrorizada pela ideia de ser como ele. Antes que Joanne pudesse responder, Vanessa falou. Você me mostra outra? Claro. Joanne olhou através da lente do telescópio e focalizou a estrela seguinte, mais distante na linha do horizonte. Está vendo Escorpios a olho nu? Parece, bom, um escorpião, ou talvez um anzol. Tenta encontrar a estrela brilhante que tem um brilho meio avermelhado. Estou vendo. Parece Marte, só que maior, certo? Isso. É uma estrela gigante vermelha. Antares. Anti-Ares. Rival de Ares. O nome de grego de Marte. Olha aqui pela lente.
Vanessa se inclinou para mais perto. Tá, tô vendo. Agora vem olhar para o céu. Está mais baixo no céu. Vanessa recuou um passo e Joanne, atrás dela, apontou para Antares e então para os arredores. Antares está no corpo do escorpião com 2 estrelas ao lado. Atrás fica a cauda. Cria um formato de S, mas do outro lado de Antares tem 3 estrelas alinhadas. Elas representam a cabeça e as garras. Tá vendo? Mais ou menos. Joanne chegou mais perto, tentando igualar a linha de visão das duas o máximo possível. Ela apontou de novo. Estou vendo agora, disse Vanessa. Ela ficou em silêncio observando. Estou vendo tudo agora, o escorpião todo. Então falou. Meu pai morreu pilotando um F-9F Panther sobre a barragem de Suiho. Essa parte não tinha contado. Sinto muito, Vanessa. Eu tinha 6 anos. Nossa, deve ter sido horrível. Não consigo nem imaginar. Vanessa se voltou de novo para o céu. E aquele acúmulo de estrelas entre Hércules e Escorpios? Não é Sagitários, né? Parece um pouco mesmo, mas Sagitários é menor e mais próxima do horizonte. Essa é a Ophiuchus, explicou Joanne. É quase um triângulo arredondado. Quando criança, eu achava parecida com uma raia, mas dizem que é um deus segurando ou combatendo cobras. Pode até ser uma representação de Nirá, o deus serpente mesopotâmico. Tenta encontrar os 2 braços estendidos, um de cada lado. Ok. Sua mãe se casou de novo? Perguntou Joanne. Vanessa assentiu de leve, ainda olhando para o céu. Mais ou menos 1 ano depois. E você não gostava dele? Estou vendo. É a Serpent, certo? Muito bem, disse Joanne. Eu gostava dele sim. É um cara legal. Me ensinou a dirigir. Mas não era seu pai. É difícil competir com um herói de guerra. Verdade. Vanessa olhou para Joanne. Às vezes, nem sei se conhecia o meu pai ou se inventei um homem, como um deus para quem rezar. Bom, Joanne se sentou no cobertor, abriu o cooler e pegou uma cerveja. Talvez seja um pouco de cada, e talvez não tenha problema nenhum nisso. Vanessa se juntou a ela, e Joanne passou a cerveja que segurava e pegou outra. Fiz uma pastinha de frango, disse Vanessa. Espero que esteja boa. É claro que vai estar bom, respondeu Joanne, pegando um sanduíche. Foi muito gentil da sua parte. Joanne deu uma mordida e se deu conta do quanto estava faminta. Está bem gostoso. Vanessa deu de ombros. Eu fiz o frango no forno e coloquei bastante estragão na salada. Acho que esse é o segredo. Isso e o fato das pessoas estarem acostumadas a comida sem sal. Está delicioso. Vanessa riu e deu um gole na cerveja. Que bom que você gostou. Muito obrigada por estar fazendo isso. Me ajudando. Não é nada demais, disse Joanne. Você só pensa assim porque é alguém incrível, respondeu Vanessa. Joanne deu mais um gole na cerveja, e o que passou pela sua cabeça foi que tudo naquele momento estava perfeito. A brisa que aliviava a umidade, o salpicão bem temperado, a cerveja gelada, as estrelas. Me conta mais sobre seu pai, pediu Joanne. Se você quiser. Vanessa desviou os olhos. Ela ficou arrancando pedaços do pão do sanduíche, que ainda não tinha mordido. Sabe aquilo que falei sobre valentia e coragem? Joanne assentiu. Sempre achei que ele era realmente corajoso, que devia ter sido, e generoso, e calado, segundo as histórias que minha mãe e meus tios me contaram. Ele morreu fazendo uma coisa que pouquíssima gente seria capaz de fazer, e deu a vida para servir o país. Espero que ele tenha se sentido dividido por isso. Espero que ele soubesse que tinha gente que precisava dele em casa. Mas acho que ele fazia as coisas. Acho que ele pilotava aquele avião com um senso de dever muito forte. Então, de certa forma, eu acho, ou espero, que tenha ido em paz. Joanne pôs a mão no ombro de Vanessa, que a encarou surpresa. Joanne tirou a mão na hora, sem saber ao certo qual limite tinha ultrapassado. Quantos anos ele tinha? Perguntou Joanne, quando morreu.
38. Bem jovem. Para mim, ele parecia bem velho quando eu era criança. Então foi por isso que você virou piloto, Joanne comentou. Vanessa suspirou. Sinceramente, acho que foi por isso que eu fiz um monte de coisas. Brigava com minha mãe, matava a aula, andava com gente que eu sabia que era encrenca. Lembro que sabia muito bem o quanto isso era idiota, mas eu fazia mesmo assim. Você estava perdida. Perdida, acho que não. Acho que estava tentando me perder. Joanna assentiu. Então é aí que entra a heroína? Vanessa riu. Não tem nada de engraçado em heroína, mas é engraçado ouvir essa palavra saindo da sua boca. Acho que eu só queria sentir alguma outra coisa que não fosse tristeza, continuou Vanessa. Funcionou? Vanessa respirou fundo. Sim. E o problema é exatamente esse. Se você arruma um jeito de ficar totalmente apavorada, não sobra muito espaço para outras coisas. Joanne concordou. Faz sentido. Vanessa riu. Você é a primeira pessoa a me dizer que isso faz sentido. Joanne riu também. Bom, vai ver, as pessoas não estavam prestando atenção. Mas para mim faz todo sentido. Ficar com medo para não sentir tristeza. Só que, quanto mais você se coloca em situações assustadoras, menos medo sente. Então precisa correr cada vez mais perigo, até que Joanne ficou olhando para Vanessa, esperando que ela completasse a frase. Então, me conta, como foi que você parou? Sei lá, meu tio Bill, o melhor amigo do meu pai dos tempos da Marinha, nunca desistiu de mim. Acho que isso ajudou. Lembro que quando fiz 8 anos pedi um aeromodelo de aniversário. Minha mãe não me deu, mas naquela noite Bill apareceu com um. Ele me levava para voar no seu monomotor. Quando eu brigava com a minha mãe, ligava para ele, e ele ia lá em casa e perguntava se eu queria passear de avião. Acho que eu tinha uns 17 quando ele me incentivou a voar sozinha. E quando eu fiz isso, simplesmente, ela deu risada. No início eu pensei que fosse só uma coisa perigosa, que era mais divertida que roubar ou transar. Joanne ficou vermelha e abaixou a cabeça. Mas não foi isso, disse Vanessa. Acho que pilotando, vendo o chão lá embaixo e o horizonte na minha frente, foi a primeira vez que eu me lembro de ter sentido paz. Vanessa se deitou no colchão, seus cabelos se espalhando por toda parte, e olhou para as estrelas. Um pouco depois, Joanne fez o mesmo. Aquela é a signo, certo? Perguntou Vanessa. Joanne chegou mais perto, seguindo o dedo dela apontando para o céu. Sim, muito bem. Só sei por causa do Deneb, disse Vanessa. Mesmo assim, é mais difícil de encontrar quando o céu está estrelado como hoje. É mais fácil na cidade, explicou Joanne. Existem muitas histórias a respeito dessa constelação, mas a minha favorita é que Orfeu foi transformado em um cisne depois que foi assassinado e foi colocado perto de sua lira, a constelação de Lira, bem ao lado de Signos. Deixa eu adivinhar. Essa estrela foi colocada lá por Zeus, comentou Vanessa. Joanne deu risada. Pior que eu não sei. Pode ter sido Apolo. Mas sim, boa parte da história humana, as pessoas olharam para as estrelas e acreditavam que eram os deuses lá em cima. Joanne não acreditava que havia deuses no céu, mas que Deus estava lá. E em toda parte. Era possível sentir a presença do divino, tanto em meio ao céu noturno e suas maravilhas, quanto ao sentir o cheiro de uma toranja ou tomando um banho de sol. É claro que procuramos deuses nas estrelas, disse Vanessa. E se chegarmos ao espaço, vamos ter que tomar cuidado para não pensar que os deuses somos nós. Se Joanne tivesse um pouco mais pressionada contra a Terra, se a gravidade fosse variável, ela teria sido esmagada pelo que ouviu. Seria possível que Vanessa soubesse, em algum nível, que Joanne era fascinada pela ideia de que lá em cima estaria em contato com Deus? Que Joanne pensava que era nas estrelas que estavam as respostas para as questões que a humanidade não sabia explicar. Por mais absurdo que isso parecesse, Joanne acreditava que o sentido da vida só podia estar lá em cima, em algum lugar. Joanne teve que remarcar os dias em que Francis dormiria em sua casa nas semanas seguintes,
porque por um breve período durante o treinamento, todos os Askans teriam que percorrer o país no T-38, visitando as instalações da NASA e suas empresas parceiras na indústria aeroespacial. Eles visitaram o Centro Espacial John F. Kennedy para ver as plataformas de lançamento, e a Boeing para um passeio pela fábrica e uma levantada no moral dos funcionários. Foram no Centro de Voos Espacial de Goddard e à Base Aérea Edwards. Em breve, iriam ao Centro de Voos Espaciais George C. Marshall para acompanhar o desenvolvimento dos foguetes auxiliares e dos compartimentos de carga dos ônibus espaciais. Joanne começou a testemunhar o que significava ser parte do corpo de astronautas, ainda que apenas como candidatos, aos olhos do público. Eles davam palestras em escolas em toda a região de Houston e eram abordados por jornalistas assim que desciam do ônibus. Todos com quem Joanne conversava pareciam endireitar a postura na presença dela e abrir sorrisos de orelha a orelha, tratando-a com respeito que nunca recebera. Joanne tinha consciência de que não era exatamente sua presença que os fascinava. Era a aura que existia em torno dos astronautas. Era o que ela representava para aquelas pessoas. A possibilidade de que um dia alguém que apertou sua mão pudesse dizer com orgulho: Eu a conheci. Com o tempo, Joanne também começou a andar com a cabeça um pouco mais erguida. Naquela sexta-feira à noite, Joanne deu para Francis um imã de geladeira de Washington, D.C., para onde tinha ido com os demais Askans, e alguns astronautas conhecer parlamentares em um jantar oficial. Joanne não falara muito no evento, deixando que os membros mais extrovertidos do grupo fossem o centro das atenções. Mesmo assim, ficara surpresa com a facilidade de Lydia para se colocar sob os holofotes. Joanne ficou só observando enquanto ela explicava com tamanho foco e vivacidade a mecânica do ônibus espacial para um senador, que daria uma ótima instrutora algum dia, depois de encerrar a carreira como astronauta. Eu também comprei uma réplica do módulo lunar Apollo, mas quebrou dentro da mala no voo de volta, explicou Joanne para Francis. Você pulou 2 cestas seguidas, disse Bárbara. Ficamos com saudade. Eu também fiquei, mas vou estar aqui nas próximas semanas, tudo bem? Ninguém vai precisar se preocupar com a minha ausência por um bom tempo. E eu posso vir aqui toda semana de novo? Perguntou Francis, beliscando a comida chinesa. Se ela tiver um espaço na agenda, claro, retrucou Bárbara. Joanne tentou capturar o olhar da irmã, mas Bárbara não fez contato visual. Tudo bem, disse Francis. A menina nunca pressionava Joanne, nunca tentava fazê-la se sentir culpada. Joanne não sabia se era porque a sobrinha não era nem um pouco parecida com Bárbara, ou porque ainda não havia descoberto que tinha esse poder sobre a tia. Ainda assim, alguma coisa no jeito de Francis fazia Joanne acreditar que a sobrinha era a melhor pessoa que já tinha conhecido. A pessoa mais pura e generosa. Era muita fé para ser depositada numa criança de 6 anos. Joanne sabia, e por isso tentava não alimentar tantas expectativas, pronta para aceitar Francis do jeito que fosse, conforme crescesse e revelasse suas imperfeições. Joanne a amaria independente de qualquer coisa, mesmo se no futuro fosse igual a Bárbara. Ela a amaria com qualquer circunstância, sem hesitação, com ou sem esforço. Amaria a sobrinha para sempre. A gente aprendeu sobre gravidade na escola, contou Francis. A professora disse que os astronautas flutuavam no ar, e eu disse que ela estava errada. Eu falei: minha tia é astronauta e ela não flutua. Francis, não foi isso que, começou Bárbara. Joanne olhou para Francis. Tem razão, eu não flutuo no ar, mas se eu for para o espaço, vou flutuar sim. Sério? Você aprendeu na escola como a gravidade funciona? Empurrando a gente para baixo? Puxando. Tudo que tenha massa sofre alguma medida de empuxo gravitacional. Então pensa comigo. Não, melhor. Vem aqui. Joanne se levantou da mesa e foi até o quarto procurando alguma coisa pesada. Queria uma bola de boliche, mas se contentou com algumas moedas empilhadas e presas com elástico. Ela arrancou a coberta da cama. O que você está fazendo? Perguntou Bárbara. Francis estava sorrindo. Tá, olha só. Joanne deixou as moedas caírem no chão. As moedas são pesadas, certo? Elas têm massa.
Francis assentiu, e Bárbara também, o que deixou Joanne um pouco perplexa, mas ela continuou. Então, olha só o colchão aqui, disse Joanne, apontando para um espaço vazio na cama. É reto. É plano, né? Certo, disse Bárbara. Mas olha ali, perto das moedas, instruiu Joanne. Ela apontou para as moedas que afundaram na espuma do colchão. Se o colchão for o tecido espacial, está vendo que a massa das moedas provoca um desvio no espaço ao seu redor? Estão criando gravidade. Espera um pouco. Ela foi procurar no freezer e voltou com um pacote de ervilhas congeladas. Abrindo a embalagem, pegou uma única ervilha e voltou até onde estavam Bárbara e Francis. Tá, e se eu colocar uma ervilha na parte plana, o que acontece? Nada, respondeu Francis. Exatamente. Fica como está. Nada do que está por perto tem massa suficiente para sofrer a força do empuxo. Mas aí o que acontece quando eu coloco a ervilha dentro do alcance da força gravitacional das moedas? A ervilha rolou na direção das moedas. Ela rola. Está sendo puxada, disse Joanne. Isso mesmo. Então as moedas são a terra e nós somos a ervilha, falou Bárbara. Joanne assentiu. Isso. As ervilhas somos todos nós. E todas as árvores, e toda partícula de poeira, e todo grão de areia, e cada animal, e cada. Já deu para entender. Sim, claro, disse Joanne. Agora nós somos a ervilha aqui. Se eu for para o espaço um dia, vou ser ervilha lá. Ela colocou a ervilha na parte vazia do colchão. Não vai ter nada me puxando para baixo. Pelo menos não com a mesma força da Terra. Então, se eu não estiver sendo puxado pela Terra, o que vai acontecer? Você vai flutuar, complementou Francis. Eu vou flutuar. Era chamado de cometa vômito, o Boeing KC-135 Stratotanker. Tinha sido projetado como uma aeronave de abastecimento, mas na NASA tinha uma função bem diferente. Era um avião de carga, sem assentos, só com revestimento acolchoado nas laterais e no teto, usado para simular a ausência de peso. Com os Askans como passageiro, o piloto fazia uma série de parábolas que os levava no ar com forças gravitacionais extras e depois os fazia voltar ao chão da aeronave em queda livre. Entre esses momentos de subida e descida abruptas, havia intervalos, menos de 1 minuto, em que os Askans podiam flutuar no ar. As parábolas, quando bem executadas, simulavam a microgravidade e também provocavam enjoos em muita gente, principalmente em Joanne. No KC-135, com Lydia, Hank, Ted e Jimmy, Joanne parecia ser a única a calcular mentalmente em quanto tempo conseguia pegar o saco de vômito no bolso. Era sua primeira vez no avião, e eles estavam se aproximando do terceiro momento de ausência de peso. Nos primeiros 2, ela conseguiu segurar o que tinha no estômago por um triz. Ao vestir o traje de voo azul naquela manhã, se sentira uma verdadeira astronauta. Mas agora, deitada no chão da aeronave em mais uma subida, se sentiu uma criança. Talvez seja melhor pousar para Joan poder descer. Lydia estava sentada num canto, com os joelhos encolhidos junto ao peito. Ela tá meio pálida. Joanne queria muito conseguir entender Lydia. Ela estava sempre corrigindo todo mundo e sempre procurando uma forma de excluir Joanne, Donna ou Vanessa das coisas. Mesmo se fosse uma estratégia competitiva, não havia necessidade disso. Lydia era claramente a aluna predileta de Antônio. John e Joanne tinham visto o instrutor sair para jantar com ela, e Griff mais de uma vez. E aprendia tudo muito rápido, não só as coisas relacionadas ao seu campo de estudos. Se havia alguém que se destacava ali, era Lydia. Eu tô bem, Lydia, obrigada, disse Joanne. Jimmy bufou. Ela vai ter que aguentar firme. Eu já falei que eu tô bem, respondeu Joanne. Jimmy levantou as mãos como se estivesse sendo ameaçado como uma arma. Ela tentou não revirar os olhos, porque certamente ele faria algum comentário inconveniente sobre isso também. Mas Jimmy nem precisou falar nada para Joanne saber o que ele estava pensando. É por isso que ônibus espacial não é lugar para mulheres. Na semana anterior, ele tinha perguntado a Lydia se ela ia ficar ranzinza se menstruasse no espaço. Lydia deu risada, e Joanne precisou cerrar os dentes com força para não falar nada. Eu quase vomitei na minha primeira vez, disse Hank para Joanne. Não é vergonha nenhuma. Joanne fechou os olhos. Hank, pelo menos, tentava ajudar.
Mas ela não precisava ser consolada. Só que todo mundo calasse a boca. O avião começou a acender outra vez e Joanne sentiu o ar ficando denso sob ela. Seu estômago deu uma cambalhota. Seu corpo foi suspenso no ar. A aeronave continuava subindo, mais e mais, e Joanne fechou os olhos, como em todas as outras vezes. Pensava que a ausência de peso seria como boiar numa piscina. Mas para ela, era mais como ser arremessada no mar, sendo jogada de um lado para o outro pelas ondas. Tentou se preparar para isso, mas não conseguiu. Então se propôs a pensar na experiência de outra forma, como da vez que nadou além da arrebentação e sentiu o mar suspendê-la brevemente, enquanto as ondas se formavam, e depois baixá-la com toda a suavidade. Pensou em estar com Bárbara no mar quando criança, a irmã se agarrando a ela, que então dizia que estava tudo bem. Seu estômago começou a se revirar. Joanne desistiu da ideia e abriu os olhos, olhou para as pernas e as puxou para junto do peito. Ficou um pouco mais calma. Você tá pegando jeito, disse Hank. Instantes depois, o avião começou a se nivelar, mas Joanne manteve os olhos abertos. Enquanto o peso do ar começava a pressionar seu corpo, ela olhou para Jimmy. Ele estava agarrado ao revestimento na lateral do avião. Quando começou a descer, arregalou os olhos e ficou piscando sem parar, com o peito subindo e descendo rápido, ofegante. Estava visivelmente apavorado. Isso não fazia dele uma pessoa menos insuportável, claro, mas pelo menos Joanne finalmente conseguiu entender por que ele agia daquela forma. Jimmy fora ensinado desde pequeno que coisas como medo, fracasso, resiliência, dedicação, gentileza e sinceridade o tornavam fraco. E, como acreditou nisso, suprimiu todas elas. Então, quando as reconhecia nos outros, ficava com raiva, porque tinha raiva de si mesmo. Jimmy estava se escondendo. E Lydia também, porque estava tentando provar que podia ser como ele. Joanne se deu conta de que estava caindo nessa mesma armadilha. Estava tentando provar para todos que podia ser como o homem. Para Jimmy, para Lydia, porque o mundo havia decidido que demonstrar vulnerabilidade era uma fraqueza. Embora a experiência tivesse ensinado a Joanne que a empatia e a transparência funcionavam muito mais que a intransigência e a rigidez. Admitir o medo sempre exigia mais coragem do que fingir valentia. Correr o risco de errar era mais vantajoso do que nunca tentar. O mundo tinha decidido que ser forte era sinônimo de ser infalível. Mas todos nós estamos sujeitos a falhar. Os fortes de verdade são aqueles que aceitam isso. Joanne havia deixado que os homens como Jimmy ditassem as regras. Mas aquelas regras desmoronavam uma a uma, inclusive no caso dele, que estava com tanto medo quanto todo mundo. A valentia, desconfiava Joanne, é quase sempre uma mentira. Nós só podemos contar com nossa coragem. Ela não queria jogar o joguinho imposto pelos homens. Quando o avião embicou para cima, seu estômago foi parar na boca, antes que seu corpo pudesse controlá-lo. Joanne pegou o saco de vômito do bolso e pôs os bofos para fora. Quem quer mais cerveja? Gritou Hank da cozinha pouco depois das 11 da noite, na véspera do Ano Novo. Seu aparelho de som moderno tocava em alto volume um disco dos Eagles. Era para ser uma comemoração reservada, mas a notícia se espalhou, e mais astronautas foram chegando. A casa de Hank estava lotada. Harrison e Marty já tinham saído 2 vezes para comprar mais gelo e cerveja. Alguém fez uma piada sobre a necessidade de transformar água em vinho. Para Joanne, eles pareciam mais um bando de calouros de colégio maravilhados porque os veteranos apareceram na sua festa. Mais uma rodada para todo mundo! Gritou Griff, e todos comemoraram. Joanne virou o restante de sua garrafa. Sentiu uma euforia que parecia menos uma consequência das 2 cervejas que já tinha tomado e mais uma expectativa genuína em relação a 1981. A primeira missão com um ônibus espacial estava marcada para dali 3 meses. Originalmente previsto para 1977, o voo orbital inaugurado fora adiado diversas vezes. O desenvolvimento do ônibus espacial teve seus desafios. Houve problemas nos motores principais durante os testes. As complexas peças de revestimento térmico de carbono e sílica eram tão instáveis que partes inteiras caíam o tempo todo. Mas os engenheiros continuavam trabalhando. 2 dias antes, o
O ônibus espacial Columbia tinha saído do edifício de montagem de veículos para ser levado à plataforma de lançamento do Centro Espacial Kennedy. A missão STS-1 era uma possibilidade real no horizonte. Hank estava tirando garrafas dos coolers e baldes de gelo e passando para frente como se não tivesse nenhuma outra preocupação no mundo. Uma das muitas coisas que Joanne havia descoberto durante suas horas de voo era que Hank era o beneficiário de um fundo fiduciário bem suntuoso, mas que aquilo era uma questão delicada para ele. O piloto havia tocado no assunto em um dos voos, depois que os dois pousaram em algum lugar de Nevada e estavam comendo numa barraquinha de beira de estrada. Joanne perguntara então por que ele havia se alistado nas Forças Armadas. Acho que eu queria fazer algo que nenhum homem da minha família tinha feito antes, respondeu ele, dando uma mordida no sanduíche. Ninguém da sua família serviu na Primeira ou na Segunda Guerra? Nem no Vietnã? Hank balançou a cabeça. Eles deram um jeito de ficar de fora. Joanne arqueou as sobrancelhas. E aqui está você, prestes a voar para o espaço graças ao próprio esforço, comentou ela. Se Deus quiser, acho que sim. Com o tempo, ficou cada vez mais fácil para Joanne entender por que Donna tinha se apaixonado por ele. Mas à medida que o treinamento prosseguia, ficou cada vez mais difícil entender por que Donna havia decidido se prender a alguém. Meu pai é matemático, contou Joanne para Hank. Todo cerebral e analítico. Então acho que não caí tão longe da árvore quanto você. Mas aposto que sua mãe era dona de casa, rebateu Hank. Era sim, e ainda é, respondeu Joanne. Então você trilhou seu próprio caminho também. É, talvez. Joanne terminou seu lanche. Ei, queria te agradecer por uma coisa. Pelo quê? É raro encontrar um piloto que dá tanto controle para quem tá no assento traseiro. Hank assentiu. E sei que você tá ajudando Donna também, acrescentou ela, e para que ele não precisasse responder, continuou falando. Vanessa tem Steve, mas Lydia, Harrison e Griff estão penando para completar as horas obrigatórias. Então só queria te agradecer mesmo. Você está sendo um ótimo professor. Hank sorriu. Fico contente em saber disso. Eu gosto desses passeios com você, Godwin. Você é uma das nerds legais. Joanne deu risada. Não, é sério, continuou Hank. Um monte desses crânios chega aqui achando que sabe mais do que todo mundo. Falar com aquela Marte é quase um sonífero, nossa. Mas com você é fácil conversar. E você está se esforçando. E eu estou fazendo a mesma coisa do meu lado. Minha mãe sempre dizia. Gosto de gente esforçada. E eu concordo com ela. Gosto de gente que dá duro, que rala. Pode ser homem ou mulher, tanto faz. Joanne sentiu que Hank falava aquilo com um ar magnânimo, mas deixou passar. Você rala bastante, Godwin. Eu sempre tiro meu chapéu para isso. Joanne sorriu. Ah, obrigada. Espero que você saiba que penso a mesma coisa a seu respeito. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Hank assentiu e enfiou a mão no bolso da jaqueta. Eu tenho um presente para você, parceira, disse Hank. Joanne riu. Ah, é? Hank pegou seus óculos escuros de aviador e pôs no rosto. Em seguida, tirou um outro par e entregou para ela. De piloto para piloto, disse ele. Agora você tem que agir que nenhum. Joanne pegou os óculos e deu risada. Muito maneiros, comentou. Ela os colocou e fez uma cara de má, franzindo a testa e cerrando o maxilar. É isso aí, garota, falou Hank. Joanne pôs o capacete e, mais tarde, assumiu o comando no voo de volta. Pilotou até a base e Hank se encarregou da aterrissagem. Ao entrar no carro para ir embora naquele dia, pegara os óculos escuros e pusera de novo. Quando se olhara no espelho, não parecia mais uma piada. Um Coors Light para Godwin, disse Griff, entregando uma cerveja para ela. Todos bateram nas mesas para agradecer Hank pela nova rodada. Joanne decidiu ir até a janela para tomar um ar. No caminho, notou que Donna estava distante de Hank, do outro lado da sala, e que Vanessa ria de alguma coisa com Steve. E Joanne se perguntou o que ela poderia estar achando tão engraçado. Será que estava afim dele? Você acha que Hank é o mais cotado no momento para ser o primeiro do grupo a sair em missão? Perguntou Lydia, logo atrás dela, o que Joanne não tinha percebido até o momento.
Vanessa sorriu ao avistar Joanne, que desviou o olhar depressa por puro instinto. Vanessa sabia o quanto era linda. Sua beleza era tão óbvia para Joanne, mas ninguém reagia a ela como se estivesse na presença de uma mulher bonita daquele jeito. Está me ouvindo, Godwin? Perguntou Lydia. Hank parece o favorito entre os pilotos do Grupo 9, não acha? Joanne se virou para ela. Lydia estava vestida para uma festa, com um vestido azul e os cabelos presos dos dois lados com pentes de casco de tartaruga. Mas estava com os olhos azuis semicerrados e os lábios contraídos. Bem, parecia que ir a uma festa e curtir uma festa eram coisas bem diferentes. Não sei, não tem nada definido ainda, respondeu Joanne. Quando a NASA lançasse uma missão bem-sucedida com um ônibus espacial, várias outras seriam programadas. Todos queriam ser escolhidos para tripular um voo quanto antes. Parecia haver uma hierarquia surgindo, com líderes e favoritos, e também preteridos e rejeitados. Hank, Ted, Duke e Jimmy estavam treinando pilotagem de caça para serem os pilotos que conduziriam a aterrissagem depois da reentrada na atmosfera. Vanessa e Griff vinham passando bastante tempo no tanque de mergulho, experimentando o que era possível em termos de caminhadas espaciais. Lid e Harrison foram colocados na equipe que trabalhava no sistema de proteção térmica, a complexa camada de proteção de fuselagem da nave, feita de telhas de isolamento térmico e tecidos de revestimento. E eram os que tinham mais contato direto com a nave em si. Donna, Marge e Joanne, por sua vez, foram designados para Space Lab, um laboratório de ciência orbital projetado pelos parceiros europeus da NASA. Johnny estava estudando os efeitos da ausência de peso no corpo humano, e Joanne se sentiu imensamente grata por isso, porque continuava vomitando na microgravidade. Ela estava se preparando para fazer observações astronômicas com luz ultravioleta e raios-x a partir do espaço. Tinha ajudado a projetar experimentos para um conjunto de instrumentos solares. Em breve, começaria a entrar em contato com geólogos e físicos que conheceu em seus tempos de academia para discutir potenciais experimentos envolvendo o ônibus espacial nesse campus de estudo também. Apesar de todas essas funções serem absolutamente necessárias, Antônio demonstrava certo favoritismo em relação a certas pessoas do Grupo 9, e não escondia isso de ninguém. Ele privilegiava Lydia, Griff, Harrison e Hank, cedendo a eles mais tempo para aprimorarem as habilidades mais relevantes e críticas para a pilotagem. Portanto, sim, Hank provavelmente era o favorito entre os pilotos. Mas isso não era algo que Joanne estivesse muito interessada em discutir às 11h30 da noite, no último dia do ano, quando todos estavam tentando relaxar pelo menos por um pequeno instante. Acho que Hank vai ser o primeiro a ser escolhido, disse Lydia. A gente pode falar disso outra hora? Lydia soltou um suspiro. Me desculpa por tentar me manter objetiva. Só estou dizendo para você dar um tempo, disse Joanne. Sério mesmo que você não percebe que todo mundo tá de olho em todo mundo? Que Antônio vai ficar sabendo de tudo o que acontecer aqui hoje? Se alguém encher a cara e desmaiar no banheiro, o JC inteiro vai descobrir e uma marquinha vai ser feita ao lado do nome dessa pessoa. Joanne sabia que isso era verdade e valia para todos, inclusive para ela. Quem era ela? O que fazia em seu tempo livre? Como se comportava? Tudo isso fazia diferença. Era o tipo de coisa que seria levada em conta na aprovação do treinamento, e seria um fator para decidir quais funções ela receberia. E com certeza seria um fator levado em conta quando, ou se, ela fosse escalada para uma missão. Escuta só, Joanne. Você quer ir para o espaço tanto quanto eu, Donna e Vanessa também. E sabe muito bem que não vou colocar duas de nós juntas numa missão logo de cara. Vamos escalar uma mulher por vez, porque ainda somos estranhas no ninho para eles. Não vamos ser iguais os homens até uma, duas ou três de nós voarmos até lá e provarmos que somos iguais sim. Então, se eu quiser ser escalada, vai ser depois de todas as mulheres do grupo 8, provavelmente. E depois, ainda preciso fazer com que Antônio me escolha, em vez de você, Dona ou Vanessa. Então pode ficar à vontade para relaxar e desencanar de tudo. Eu não tô nem aí. Porque na primeira escalação da nossa turma para uma missão, pode apostar que eu vou estar lá. Se for preciso cair nas graças do Hank para ele me querer na tripulação, eu vou fazer isso. Até porque sei que ele vai querer a Donna, já que os dois estão dormindo juntos.
Lídia não estava dizendo nada que Joanne já não soubesse. Lídia, pode fazer o que quiser, respondeu ela. Só me deixe em paz hoje à noite, por favor. Eu não entendo você, Joanne, de verdade, disse Lídia. O que você não entende? Estou vendo você se esforçar mais do que todo mundo e menos do que eu, respondeu Lídia. Você está sempre no T38, vomita na microgravidade, mas não perde uma chance de estar lá. E está estudando loucamente para as aulas, fazendo mais perguntas do que qualquer um. Quando os astronautas fazem simulações, você está sempre no controle de missão, sempre de olho em tudo, fazendo anotações, que nem eu. Parece tão ávida quanto eu para estar no lugar deles. E a única coisa que você precisa se preocupar é o jogo político dentro da agência, mas essa parte você ignora. Lydia estava certa sobre as simulações. Os Askans ainda não podiam participar, mas sempre que Joanne ficava sabendo de alguma, fazia questão de estar lá, para ver todos os tipos de desafios que os supervisores lançavam. Era uma de suas partes favoritas do trabalho, estar ali dentro, vendo as coisas acontecerem. Um motor começa a vazar e você não sabe fechar direito o coletor sem atrapalhar o funcionamento dos outros motores? A tripulação morre. 2, 3 barramentos deixaram de funcionar e você não sabe se perdeu um sistema de emergência importante a tempo de resolver o problema? A tripulação morre. Um radiador na porta do compartimento de carga tem um entupimento ao mesmo tempo que o evaporador está sem água, o que significa que o calor na espaçonave não está se dispersando. E você não sabe como consertar? O orbitador pega fogo e a tripulação morre. Qualquer um dos Askans que fosse escolhido teria que colocar a vida nas mãos de seus colegas tripulantes e nos profissionais do controle de missão. Joanne sabia que Hank faria qualquer coisa para salvar a vida dela. E Donna também, assim como Griff. Vanessa, com certeza. Mas Lydia? De repente, pareceu arriscado demais ignorar Lydia, ou Jimmy, ou Marge, ou qualquer um dos Askans com quem ela não se dava muito bem. O sucesso precisava ser coletivo, ou então não viria. Escuta só, Lydia, disse Joanne. Ela pegou uma cerveja no cooler ao lado deles e entregou para Lydia. Você não é só uma astronauta. Mas eu vou ser em breve, respondeu Lydia. Não, o que eu tô dizendo é que você não se resume só a isso. Lydia olhou para Joanne como se ela fosse a pessoa mais idiota que já tinha conhecido. Qual é? Disse Joanne. Você tem seus hobbies. Não tenho. Tem amigos. Você está caçoando de mim. Você tem sua família. Meus pais gostam mais da mulher do meu irmão do que de mim. Eles viajam juntos para esquiar e não me convidam. Meu pai ainda é amigo do meu ex-marido. Deve ser porque você é muito... Joanne soluçou e cobriu a boca. Ocupada. Lydia franziu a testa e desistiu de discutir. Ah, claro. Joanne pegou a cerveja da mão da Lydia e abriu a garrafa. O que você está fazendo, Godwin? Vai dar meia-noite daqui a pouco. Eu não vou beijar ninguém, você vai? Lydia encarou irritada. Está vendo algum homem atrás de mim? Então é isso. Bebe uma cerveja comigo. Podemos brindar o ano novo juntas. Você só vai precisar relaxar um pouquinho. Lydia respirou fundo e pegou a cerveja. Só até meia-noite. Ótimo. Por 14 minutos, tenta se acalmar. E depois, pode continuar se pressionando até enfiar um pedaço de carvão no traseiro e fazer virar diamante. Joanne estava bêbada. Até ela percebeu depois disso. Mas era divertido. Deveria fazer isso mais vezes. Por que passava tanto tempo com o nariz enfiado nos livros? Ela gostava de festas. Lydia lançou um olhar mortal para ela. Isso não teve a menor graça. Fim do capítulo. Se você está gostando do livro até aqui, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!